Louvado e agradecido seja Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu te abençoo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados, meus queridos, eu acabei de desligar a televisão agora, o qual liguei a televisão para ouvir a palavra de Deus, ouvir um programa evangélico, né, que traga uma palavra para o meu coração, que traga uma palavra de que Jesus está voltando, de que Jesus é o Salvador da humanidade, de que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. Eu estava com essa intenção de ouvir este tipo de palavra de pregação. E quando eu liguei a televisão, meus amados, meus queridos, como vocês bem sabem, não é nenhuma surpresa, o que vemos lá, o que eu vi lá foi um líder religioso aí de uma igreja grande, onde infelizmente as igrejas grandes viraram grandes empresas e tem igrejas pequenas que está pequenas igrejas, grande negócio, não todas, não vou exagerar. Mas quando eu ligo a televisão para ouvir o Evangelho da Graça, o que eu vejo lá é barganha com Deus, líderes religiosos, né, de gravata, camisas brancas, todo bonitão, né, com aquela pregação de fé, mas pregando barganha com Deus, fazendo da casa de Deus negócio, vendendo sal ungido, vendendo vassoura ungida, lenço ungido, fazendo da casa de Deus uma verdadeira feira de troca, fazendo da casa de Deus um negócio, né? E as pessoas comprando aquelas chave ungida, e eles usam a palavra de Deus para enganar e enrolar você, mas só quem se engana, só quem fica enrolado é quem não examina as Escrituras Sagradas. E o que me chamou mais a atenção é que a igreja superlotada, né? E o que mais tem lá é pessoas da terceira idade, é os senhorzinhos, as senhorinhas, né? Os tios, as tias, né? São pessoas da minha faixa etária dos 50 para lá. São pessoas que têm preguiça de ler Bíblia, de examinar a Escritura. São pessoas que são mais fáceis de ser enganada, de ser enrolada. Pode ver, meu amado, meus queridos, quando você liga a televisão aí, destas grandes igrejas aí, né, que pregam o evangelho da prosperidade, e veja essas igrejas aí pregando a campanha mais em cima de campanha, campanha mais em cima de campanha, e veja que quando o líder chega, faz aquela fila para o líder botar as mãos na cabeça daquelas pessoas, e veja as pessoas da fila, se não é os tiozinhos, as tiazinhas, né, o senhorzinho, né, tudo pessoas velhas, todas pessoas da minha idade, para lá, dos 50 para lá, aquelas pessoas que são presas fácil dos lobos devoradores, né? Então, tudo isto é sinal do arrebatamento, da volta do Salvador. Então, que evangelho é esse que você liga a televisão para ouvir? A palavra de Deus que você vê lá é a palavra do homem, o que você vê lá é judaísmo, onde abre-se igreja que eu digo, irmão, quatro paredes, mas sabemos que igreja somos nós. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja não é templo de quatro paredes, feita de tijolo, pedra, cimental. Igreja somos nós de carne e osso, certo? Mas eu digo igreja, se referindo a quatro paredes, mas você sabe muito bem que pela Bíblia a igreja somos nós, certo? Então veja, meus queridos, que porque existem esses lobos devoradores que fazem da casa de Deus comércio por causa dos senhorzinhos, das senhoras idosas, dos senhores idosos que lotam essas igrejas que são fáceis de serem enrolados, e às vezes as famílias não têm como impedir deles irem,
Até porque às vezes ele não tem outro lugar para ir. E muitas das vezes as igrejas estão servindo mais assim, tipo uma praça onde você não tem para onde ir, vai para lá, senta, não tem outro entendimento, não tem outra coisa para ocupar sua mente, aí vai. Porque não tem outra coisa para ir. Em muitos lugares é assim. E veja que é muitos senhores e senhoras idosas sendo enroladas e enganadas por esses lobos devoradores, que é campanha e mais campanha, voto e mais voto, deu o seu melhor, deu o seu Isaac a Deus, é fogueira santa, é isso, é aquilo, né? E o que nós vemos, meus amados, meus queridos, é que esses senhores, essas senhoras que estão indo para essas igrejas estão sendo convenientes, estão sendo cúmplices de tanto suicídio desses pastores dessas igrejas do Evangelho da Prosperidade, dessa igreja que vai barganhar com Deus. Essas igrejas aí, esses líderes presidentes, para vocês que não sabem, meu tio e minha tia, para você que não sabe, você que já é idoso, né, e tem preguiça de ler a Bíblia, esses líderes botam aí, esses pastores aí, e exige dele uma meta mensal do dízimo e oferta. E esses pastores, é uma pressão psicológica muito grande na cabeça deles. E esses pastores, se atingir a meta, eles vão ter vantagem. Eles vão ficar mais tempo ali, vão ter o seu dinheiro garantido, o seu salário garantido. Mas se ele não atingir a meta, o líder dele vai tirar ele dali e vai botar outro. É por isso que você fica inconformado quando vê na sua congregação o troca-troca de pastores. Isto acontece na Universal, isto acontece na Mundial, isto acontece até nas Assembleias de Deus, principalmente. Todo ano é mudando de pastor. E muitas pessoas não sabem, porque ele não está arrecadando dinheiro. O pastor presidente, não importa se ele está ganhando alma para Jesus. Para muitos pastores presidentes, o que importa é ganhar dizimistas, dizimistas, dizimista. Então, o que você já parou para pensar por que, que um pastor tira a sua própria. Por que, que houve tanto suicídio de pastores, homens que conhecem a Bíblia, e chega ao ponto dele tirar a sua própria. Por que será que tem pastor se por causa da pressão, meus irmãos, temos pastores já idosos, já na minha idade assim, de ficar ali ralando, sendo humilhado, sendo ameaçado pelo seu pastor presidente, que se não vender aquele sal ungido, se não vender aquele tijolo ungido, chave ungida, se não for um sucesso na campanha, ele vai ser trocado. E a culpa de muitos pastores está assim, é sua, frequentadores destes grandes empresas aí, grandes igrejas aí, e até pequenas também estão nessa mesma lasanha. A culpa de muitos pastores está tirando a sua própria. Muitas das vezes é de você que está indo lá comprar o sal ungido, está indo lá fazer a campanha, onde o alvo deles é isso, porque você está contribuindo, levando o seu dízimo, que é antibíblico. Eu sou a favor que você leve a sua oferta, o valor que você quiser, muito ou pouco, desde que seja voluntário, desde que seja do jeito que o apóstolo Paulo ensinou, oferta voluntária, não com tristeza, mas com alegria. Mas dízimo é judaísmo. Então, você diz, mas como é que pode um pastor se mar? Como é que pode um pastor tirar sua própria? É você que está contribuindo para isso. Quando você vai nessas igrejas que pregam evangelho de prosperidade, que fica vendendo lenço ungido, vassoura ungida, tijolo ungido, cimento ungido, campanha de Israel, campanha de fogueira santa, etc, etc. Levando dinheiro para esses homens comprar avião, helicóptero, mansão, né?
Apartamento da varanda é o mais caro que tem. Outro apartamento, esqueci o nome que se dá. Entendeu? A culpa é sua. De pastores está ganhando não sei quantos mil salários. A culpa é sua. Que vai lá aceitar Jesus, mas está servindo a Moisés. Dízimo é judaísmo, dízimo é Moisés, não Jesus, dízimo é lei, não graça. E muitas das vezes Deus permite escândalo de líderes que é para que ele caia do cavalo e você desperte. Porque muitas das vezes Deus permite escândalo de igreja grande, que é para aquela igreja grande dali saem umas 20 e 30 congregações dali. Quantas igrejas não já saíram dessas igrejas grandes? Crente que se revolta, volta com o seu líder, que vê coisas erradas e abre congregação e Deus abençoa. Mas não, você prefere ficar lá morrendo, achando que Deus vai mudar. Não, não é Deus que vai mudar, é você que tem que mudar. Você não pode ser conveniente a essas coisas. Você está entendendo? Então a culpa de muitos pastores estar aí debaixo de pressão de líder é sua, que fica levando dinheiro para esses pastores que são usados por pastores presidentes, que são usados como instrumento de arrancar o seu dinheiro. Então, meus amados, meus queridos, abra o olho, procura a igreja séria, uma igreja que não prega o evangelho da prosperidade, uma igreja que pregue que Jesus está voltando, uma igreja que pregue o arrebatamento, que pregue o arrependimento, uma igreja que pregue o perdão, que pregue o amor ao próximo, uma igreja que tem amor pelas almas, uma igreja que eu digo é um pastor, um líder que tem amor pelas almas, não que as almas tenham no bolso. Louvado seja Deus. E sabe por que muitos pastores não estão pedindo, não estão com esse pede-pede? Sabe por que muitas congregações grandes estão esvaziando? Por causa do canal Josias Dias, por causa do canal Voo da Coruja, por causa do canal Presbítero Pedrosa, do canal Eric Ribeiro, do canal Pastor Jardel, do canal Diácono José Alberto, por causa de muitos irmãos e irmãs que estão no TikTok, no Kawaii, no YouTube, no Facebook, no Twitter, combatendo essas heresias que você vê por aí. E também ainda existem muitos pastores de coragem que estão batendo de frente com esses grandes pastores aí, que faz das ovelhas negócio. Assista esse vídeo aqui do pastor Ezequiel, falando exatamente isso que eu falei para você. Porque não estou conseguindo vender mais água, vender mais óleo. Então, esses pastores estão parando de lucrar em cima da sua fé por causa dos atalaias do João Batista, agora da graça, dos profetas da graça. Veja o que esse pastor está dizendo aqui. Se mais enganar o povo, vão trabalhar, vai caçar o que fazer. Eu sou o único pastor que estou batendo na internet contra o sistema de enganação. Entendeu, querido? Eles estão revoltados porque o povo não está mais comprando água, o povo abriu o olho, o povo não está mais comprando lenço ungido, o povo pode ver que acabou, pode ver que acabou. Acabou a mesada de campanha de lenço por dentro dos peitos, dentro dos seios. Aí, senhorinha, pode ver que acabou. Por quê? Porque o pastor Ezequiel é o mais assistido e o povo abriu o olho e viu que aquilo, como diz, querido, não servia de nada. Não estou, como diz, batendo de frente com a igreja, com a religião, com o evangelho de Deus. Estou batendo de frente com os espíritos enganadores. Os lobos dentro das igrejas, em cima dos altares, dizendo que é homem de Deus, mas está enganando o povo. E eles estão revoltados, me xingando, me chamando de falso profeta, me chamando daquilo, me chamando disso, tentando arrumar vídeo, tentando lutar contra, porque eles estão revoltados. Por quê? Porque a farra deles acabaram. É a verdade, irmão. Não, eu não estou brigando, não estou batendo de frente contra o evangelho, a cruz de Cristo. Não estou batendo de frente contra, querido, o mandamento da palavra. Não, eu amo a palavra de Deus. Eu prego a verdade. Eu estou batendo de frente contra as enganação. Enganação de vender vassoura ungida, enganação de vender copinho de água, enganação de vender, querido, lencinho, enganação. Eu estou batendo de frente com isso, porque isso não é evangelho, isso não é Deus. Deus não quer que ninguém compre nada para abençoar ninguém, gente. É a verdade.
E será se é só eu que sou ruim? Por amor de Deus, aonde chegamos uma geração, é aquela geração que Jesus falou, entendeu? Geração incrédula, raça de víboras. É a verdade. Defende o que é errado, mas não defende o que é certo. Não perca tempo me mandando mensagem, coisinha, entendeu? As pastosadas, não perca tempo, que vocês só vão receber um bloqueio. A verdade é essa. Eu não perco tempo batendo boca com ninguém, nem vendo mensagem de quem não tem visão de reino. Se vocês estão achando ruim porque não estão conseguindo vender mais água, vender mais óleo, não estão conseguindo mais enganar o povo, vão trabalhar, vai caçar o que fazer. A verdade é essa, eu não trabalho, levanto cedo no trabalho, então pronto. Estou aqui exausto, cansado, o dia todo foi um dia exausto. Mas eu estava ali orando, disse, Deus, me dá graça, me dá unção para fazer um culto diante do Senhor. Abra o céu. Por quê? Sinceridade, vocês trabalharam também, gente. Vocês estão exaustos, cansados. Tem gente que trabalhou, tem gente que não viajou, às vezes até viajando. Mas na viagem para cá, cansa a viagem também. Entendeu, querido? Mas vocês vieram buscar a Deus. E vocês vieram buscar um Deus, querido, fiel, um Deus que não engana. Não foi um Deus, querido, que te põe ameaça, querido, se tu não comprar um copo de água, ele não vai te abençoar. Aqui não tem isso não, irmão. Se vocês estão achando ruim porque não estão conseguindo vender mais água, vender mais óleo, não estão conseguindo mais enganar o povo, vão trabalhar, vai caçar o que fazer. Eu sou o único pastor que estou batendo na internet contra o sistema de enganação. Entendeu, querido? Sistema de enganação. Você pode dizer amém para essa mensagem? Você pode dizer amém para essa mensagem? Então veja bem que as pessoas que estão sendo mais enganadas são as pessoas idosas. As pessoas idosas. Pode ver. Pode ligar agora a televisão. Liga a televisão agora. Veja essa igreja aí. Essas igrejas grandes aí. Que virou comércio. Veja se não só tem mais pessoas idosas. Veja se você vê algum boizinho, alguma moça jovem. É difícil. É mais pessoas idosas. Porque pessoas idosas é mais fácil de enganar. Né? Mas essas pessoas merecem um líder que tenha o chamado de Deus, um líder que respeite a palavra de Deus, um líder que pregue o que a Bíblia manda e não tradição religiosa, e não Maria vai com as outras. Então, por causa de muitos pastores de coragem, sincero, por causa de muitos canais que vêm combatendo essas heresias, essas igrejas grandes estão esvaziando, irmão. E você vê que esses apóstolos aí é um brigando com o outro, né? Um brigando com o outro, eles não se unem, é tudo por causa disso. Então fuja de grandes congregações, de grandes igrejas, onde eles só investem em parede, em igreja grande, mais bonita do que a outra. Lá em São Paulo tem uma igreja grande aí, o outro líder tem uma maior, e sempre o alvo deles são esses, que é para chamar a atenção de quem tenha. Sempre o alvo dele é vestir 4 paredes e não investe numa cesta básica, não investe numa família que está precisando de pagar água, a luz, que está precisando de comprar um remédio. E você só vale o que tem enquanto você estiver dando dízimo, enquanto você estiver comprando vassoura ungida, comprando lenço ungido, tijolo ungido, enquanto você estiver fazendo barganha com Deus, você é bem-vindo. Mas quando você deixar de dar o dízimo, quando você abrir os seus olhos, você vai se tornar uma ameaça para eles. Quer saber quem é o teu pastor? Deixa de dar o dízimo. Quer saber quem é o teu apóstolo? Deixa de fazer essas campanhas, essas barganhas com Deus. Então não é por muito falar, meu querido. Não é por muito falar, minha querida, que eu vou te convencer. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Agora, mesmo que você queira empatar, proibir desses idosos ir para as congregações, não tem mais jeito, que já deram uma lavagem cerebral neles. E se você, filho, filha, foi impedido do seu pai, sua mãe e essas grandes igrejas a ser enrolado, é capaz deles morrer de tanto desgosto. Então já deram lavagem cerebral, não tem mais jeito para eles. Mas para você que é jovem, procura a igreja, procura a congregação de pastores sérios, que o alvo deles seja alma para Jesus, que o alvo deles seja tirar as almas do inferno. Mas se ele vir pregar o evangelho de prosperidade, pregar salvação em cima do dízimo, cai fora, cai fora. Fica na paz, fica na bênção, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Fui!